Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje nós vamos trazer um tema falando muito do individualismo. Apesar que a gente fala tanto em coletividade, mas hoje nós vamos falar do individualismo mesmo. Como posso ser eu mesmo? É a pergunta. E como base a gente vai pegar um livro lá do Francisco do Espírito Santo Neto, Os Prazeres da Alma, no capítulo 30, Individualidade. E esse Francisco do Espírito Santo Neto tem também Dores da Alma, Renovando Atitudes, que a gente já trouxe também alguns temas aqui, uma nova forma de entender. Mas antes nós vamos serenar, unidos, e levar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, primeiramente para agradecer por esse dia, agradecer por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, por essa oportunidade de podermos passar uma singela mensagem, receber, podemos tocar fluidos bons, podemos estar dando um passo. Vamos agradecer por todas as pessoas que hoje nós pudemos olhar, dar um sorriso, abraçar ou simplesmente ouvir. E unidos nessa fé, com muito amor no coração, vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, o nome do livro, Os Prazeres da Alma. Então, a gente vai até explicar um pouquinho, eu coloquei aqui. Esse livro, essa obra é elaborada a partir das questões extraídas do livro O Livro dos Espíritos. O autor espiritual, que é o Hamed, ele analisa os potenciais humanos, sabedoria, alegria, afetividade, coragem, autoconhecimento, lucidez, compreensão, amor, respeito, liberdade, que é o que muito nós vamos falar hoje, desapego e outros tantos, denominando-os carinhosamente de prazeres da alma. Destaca que a maior fonte de desprezar ou insatisfação do espírito é acreditar que os recursos necessários para viver bem estão fora de sua própria intimidade. A partir deste contexto, convido o leitor a descobrir-se no universo de qualidades que prova sua natureza interior. Assim, quem tiver a oportunidade de entrar na internet e acessar, vai ver que tem vários temas interessantes mesmo. Sempre tem alguma palavrinha para a gente. Então, lá no livro, no capítulo 30, Individualidade, a gente vai colocar só alguns tópicos, um pedacinho. A individualidade está associada a uma ampliação de consciência e a um amadurecimento pessoal. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente. Mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. Espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. E especificamente deu a cada uma determinada missão. Lá na questão 218, Allan Kardec faz a pergunta: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Aí vem a resposta: resta-lhe uma vaga lembrança que dá o que se chama de ideias inatas. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Quem se individualiza é porque tomou consciência do traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores. Deus
criou todos os guarda-ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Agora vamos assim, né, que a gente, como fala Ivone, fiz uma colinha, né, não é assim que você fala, irmã? Eu também estou nessa página, também fluía toda, então a gente vai colocando. Então, falando em individualidade, nós vamos entender como se dá a nossa criação e o nosso desenvolvimento espiritual. Somos criados simples e ignorantes, e conforme vamos absorvendo determinadas experiências e atingindo uma inteligência mínima que nos capacita a fazer escolhas, nós somos então dotados da liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio. O Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala da lei natural da vida, que é a lei por onde Deus rege todo o universo. Essa lei é dividida por várias leis, dentre elas a lei de liberdade. Quanto maior o conhecimento, maior a liberdade. Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. É uma sequência. Porque se você tem conhecimento, você tem mais liberdade de saber o que você pode e o que você não pode fazer, o que é acessível e o que não é para você. Só que aí também aumenta a sua responsabilidade. Porque aí você já tem o conhecimento, você já não está nessa ignorância. A partir do momento que temos o livre-arbítrio, passamos a viver também sob a lei de causa e efeito. Assim passamos a construir uma vida espiritual, uma jornada totalmente individualizada. Porque o nosso crescimento vai depender de nós. Nós vivemos aqui no meio. Estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados. Mas se eu ponho a mão aqui, não foi ninguém. Eu tive essa liberdade. Se eu tenho um pensamento, eu posso prosseguir com ele ou não. Não tenho que pôr a culpa no outro. Quando eu tenho uma conduta que vai em harmonia com a lei de amor, de justiça e caridade, coloquei aqui, lei de amor, de justiça e de caridade, eu vivo em harmonia com a própria vida. Se eu pegar esses 3 patamares, eu vivo em harmonia. Por ter ignorância da lei, eu me equivoco. Eu equivoco mesmo. A gente tem equívocos na vida. Não vamos falar que nós erramos, vamos dizer que nós estamos em equívocos. Equívocos nos conceitos que eu crio da vida, nos conceitos que eu crio do que é certo ou errado. As experiências que Deus que é bondade, justiça e amor. Para mim, então, são as experiências necessárias, os conceitos que eu venho construindo a partir das minhas experiências individualizadas. Por isso que nós vamos individualizando a nossa personalidade. Embora todos nós estejamos aprendendo sobre as mesmas leis, sobre o mesmo modo de funcionamento da vida e do universo, que se resume na lei de amor, justiça e caridade. Novamente, a gente vai colocar bastante essa tecla. Embora todos nós estejamos seguindo pelos mesmos graus evolutivos, o caminho, a linguagem e a personalidade que se constrói a partir daí é individualizada. Todos nós, na doutrina, vem o mesmo conhecimento para todo mundo, só que cada um vai ter o seu tempo, tem a sua interpretação. Quando a gente faz essa pergunta, como posso ser eu mesmo? O que é que hoje dentro de mim eu já depurei, eu já sei que isso é bom? E o que eu ainda sei que eu tenho que melhorar? Porque nós nos perdemos porque nós às vezes nos preocupamos muito com a opinião alheia. Não que ela não seja boa, a opinião ela existe sim. E aliás, a opinião alheia ela existe até para a gente saber como é que a gente está, como é que nós estamos sendo interpretados. Porque às vezes, mesmo quando nós estamos aqui, uma pessoa ela vai interpretar de uma maneira, a outra de outra. E nós é que vamos filtrar isso. Sabe por que a gente vive na tristeza, vive na angústia? Porque muitas vezes a gente se compara muito.
A gente se preocupa muito com a opinião do outro, que não é bom para nós, que não é boa. É lógico que nós gostamos que uma amiga vem dar uma opinião, outra vem, fala outra, mas é você que vai filtrar. Não, essa aí é a opinião dela, não serve para mim. E a gente sofre quando a gente começa a se preocupar simplesmente com o que a pessoa está dizendo e achamos que aquilo é o que ela falou. Agora vamos pensar, irmãos. No que é que eu já melhorei? Eu vou falar eu agora para a gente pensar no eu de cada um. No que eu já estou melhor? No que eu sei que eu já dei um passo à frente? E no que eu ainda não melhorei? O que eu ainda preciso avançar? E o nosso Pai, Ele é tão misericordioso, tão bondoso conosco, que muitas vezes Ele coloca situações diante de nós, até para a gente dar um aconselhamento para alguém, sendo que a gente mesmo sabe que ele não atingiu aquilo. Aí como é que faz? É a forma que ele tem de falar, opa, espera aí, essa irmã não está entendendo o que eu estou apresentando? Porque quando a gente vive nessa harmonia, não há necessidade de a gente ter experiências que a gente acha às vezes que é injustiça. E existe isso também, muitas vezes nós falamos, Deus, eu não mereço isso. Achamos que o outro está em privilégio em relação a gente. Quantas e quantas vezes já não passamos por isso? Ou aquela pessoa está conseguindo isso, por que eu não consigo? Mas creio, irmãos, nenhuma experiência vem para nós inutilmente, é porque é necessário. E sabe por que também a gente tem angústia? Porque às vezes a gente não entende que a gente está no lugar que deveria estar. O nosso Pai nos coloca onde nós temos que estar. Agora, a experiência, a forma que você vai tratar isso, é o seu livre-arbítrio. Quando você vai num lugar, a gente vê isso, apresentam lá certa bebida, certo alimento, tudo, você fala, não vou porque não. Tudo com coerência pode. Mas se você acha que aquilo não deve, você não tem que fazer para alegrar o outro, mas também não precisa ser agressivo. E quando a gente começa a tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, a vida da gente muda também. Então tenha certeza, a experiência que você está passando hoje, esse problema que você acha que você não merece, não é uma questão de merecimento. É uma questão realmente que o nosso Pai coloca como experiência para nós. E Ele sabe que isso é necessário. Quando chegarmos em casa hoje, eu vou fazer isso. Deixa eu ver no que eu já depurei. Isso aqui já não me incomoda mais. Isso que aquela pessoa fala não me incomoda mais. Essa situação, mas isso ainda assim. Quando você para analisar, por que quando você está num lugar, aquela pessoa te incomoda e aquela te emociona? Isso fala muito de você, fala muito da gente. Por que eu quero isso e não quero isso? Porque quando a gente não aceita o que está ocorrendo com a gente não sabe quem a gente é. E aí onde tem as depressões, a angústia. Porque o nosso Pai, Ele nos colocou um exemplo, que se a gente seguir um pouco desse exemplo, a gente já vai se harmonizar. Jesus. Veja os exemplos, toda vez que a gente tiver dúvida numa situação, vocês vão falar, não, mas eu estou me comparando a Jesus. Não, porque aqui a gente está para isso mesmo. Não sabemos quantas encarnações ainda vamos vir, para quais mundos nós iremos, para um dia chegar no mesmo patamar. Mas nós vamos chegar. Eu talvez demore um pouquinho, outro irmão menos.
tem uma situação, como é que Jesus agiria diante dessa situação? Ah, Regina, mas você está querendo demais que eu seja igual a Jesus? Não é igual. Primeiro, que não existe pessoas iguais. Não existe. Existem pessoas semelhantes, com ideias semelhantes, com comportamentos semelhantes, com físico semelhante. Até um gêmeo, por mais louco, você vai ver que tem pontos. Às vezes você fala, nossa, são iguais, olhando, né, quando o outro se olha grosseiramente. Mas você vai ver que tem um detalhe do cabelo, da orelha, da forma de se comportar. Então, a felicidade, primeiro, nem sempre temos razão. Aliás, quase nunca. E antes da gente querer exigir que o outro nos compreenda, como é que nós estamos nos compreendendo? Como é que a gente está se aceitando? Ah, eu quero mais, eu quero mais, quero mais. Agora, uma coisa, irmãos, vocês tenham certeza, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, já estamos procurando algo de bom, sim. Não simplesmente nas nossas palavras ou lá no passe. A gente quer algo mais, a gente sabe que tem. Quando a gente tem um atendimento fraterno com a irmã, com o irmão, a gente ouve as palavras. Mas não é necessariamente tudo aquilo você vai falar, não, deixa eu ver o que eu posso filtrar. Porque até os aconselhamentos, quando alguém está dando um aconselhamento para outra pessoa, ele tem, né, a coisa do espiritual, né, irmã? Tem, mas a gente também tem que tomar muito cuidado para não ter o nosso eu. A minha opinião é uma, a tua é outra. Agora, o que acontece? A gente tem que se aceitar. E tenho certeza de outra coisa, irmãos. Todos nós vamos sair um pouquinho melhor do que quando chegamos. Estacionados nós não estamos. Só que vamos começar a ver as coisas boas da vida. A gente levanta às vezes pensando, nossa, hoje eu tenho isso, isso. Então a gente enumera todos os problemas e aí no final lembra de que teve uma coisinha boa. Sendo que aquela coisa boa, muita gente às vezes está lutando para ter. E como está? A tua saúde, a sua vida financeira, que você queria que seja melhor, mas tem gente que não tem isso ainda. As pessoas que te compreendem, as pessoas que também não te compreendem. E nós não estamos aqui para convencer ninguém. Porque muitas vezes nós temos isso na família, nos amigos, no dia a dia. A gente quer que as pessoas entendam a gente. E não é assim. Porque quando a gente começa a parar e a procurar o que eu posso fazer por mim. Não, isso aqui não está sendo bom para mim. Eu vou parar com isso. E outra coisa, não vamos também ter aquela ideia que Deus vai ter aquela ideia de que nós vamos dormir e no outro dia acordar diferentes. Não. Nós vamos dormir, nós vamos acordar, nós vamos pensar, nós vamos ter coragem de enfrentar a vida, coragem para mais um dia, tirar as arestas e assim a gente vai evoluindo. Não vamos sair daqui, amanhã eu vou ser diferente. Ouvi uma palestra lá na internet, nossa, agora que estou pensando diferente. Não. Mas a gente vai ter que ter coragem, porque até para a mudança é preciso coragem. E como é? E a gente hoje, irmão, quer deixar essa mensagem, não vai até o final não, porque depois nós vamos ter que deixar alguns recados, e que a gente possa, nesse feriado religioso mesmo, quando, né, os católicos fazem essa comemoração de Corpus Christi, que nós possamos pensar qual que é o nosso papel entre aspas, qual que é a nossa missão aqui. Cada criança dessa, cada um de nós aqui temos uma missão. E o Pai sabe qual é a nossa missão.
É nós que, em vez de seguir a missão, vamos para cá, para lá. E a sua bondade é tão infinita que Ele nos dá a reencarnação. E poder estar sempre melhorando. Essa carne aqui vai. A irmã está aqui hoje, amanhã talvez não. Qualquer um de nós, talvez amanhã não esteja mais aqui. Mas o que é que eu estou deixando? Para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos. O que eu estou deixando de bondade? Se é para isso que eu vim aqui. O que o empresário está deixando para a família dos seus funcionários? Que se tem essa ideia também, né? Aqui na Bíblia tem, por uma agulha é mais fácil um camelo entrar. Não, a gente está aqui, é dado a cada um. Se você tem, você faça. E a nossa conduta. Porque no final das contas, irmãos, é tudo entre nós e Deus. A nossa individualidade, nós estamos aqui para construir isso. A nossa individualidade personalizada mesmo, personalizada mesmo. O meio age. Então, por que tem, às vezes, numa mesma família, 5 filhos? Olha, com os dedos da mão, né? Que a gente faz essa analogia, cada um é de um jeito. Foram conduzidos pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Porque dentro dele, ele ainda não teve a evolução que o outro já está mais capacitado a ter. E ele é menos? Não. Então, ao sairmos daqui, vamos fazer essa pergunta. Como posso ser eu mesmo? Cada um de nós aqui sabe disso. Vai encontrar essa resposta. E nós aqui somos mero instrumento para deixar essa pergunta para vocês. E que a gente saia feliz, porque a gente já conquistou. Que a gente já conquistou muita coisa. E tentando mudar todo dia um pouquinho. Sem exigência alheia, sem exigência do outro, mas você sabendo que isso te faz feliz e isso não. Tá bom, irmãos? Eu acho que a gente vai deixar essa mensagem, que eu acho que aí a gente vai saber o que é acerto e o que não é. Graças a Deus. Vamos agradecer ao nosso Pai, ao plano superior, ao mentor dessa casa, para que possamos, Senhor, prosseguir com serenidade, harmonia, equilíbrio, sempre sabendo a hora de falar, calar, silenciar, a hora de abraçar, a hora de orar, mudar nossos pensamentos. E assim, Senhor, mais uma vez, juntos, numa só voz, vamos fazer essa prece à nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Pedimos também, Pai, que toda a água aqui colocada receba os fluidos necessários para o espírito, para a matéria, para que cada um possa receber segundo o seu merecimento, mas também que haja esclarecimento, em nome de Jesus. Graças a Deus. E vamos falar, repetir, irmãos, antes da gente entrar, tem 5 minutinhos ainda. Dia 26 nós vamos ter o comentário do livro Os Mensageiros. Ele é aberto ao público espírita, quem é simpatizante, quem quiser ver, traz um amigo, uma amiga para conhecer. Então a gente vai fazer comentários do livro e depois nós vamos fazer uma confraternização. Aí a nossa confraternização é daquele jeito, né, irmão? O cara traz uma coisa gostosinha e aí a gente reparte. E a irmã Ivone também vai falar
da campanha, até me perguntaram hoje até quando vai da campanha do livro, irmão. Pode ser, do cobertor, pode falar para trazer? Nós estamos pedindo para quem puder colaborar, doar um cobertor, né? Que a gente sempre faz a campanha do agasalho, mas esse ano a gente está pedindo só cobertor. E aí quem puder colaborar, até dia 15 da semana, dia 15, a gente está recebendo doações. Pode trazer Eu você, falei que era até o fim do levar no mês. jornal Voz ou É. comunicar com a gente através do WhatsApp, porque a gente também recolhe a casa de quem for doar. Tá bom. Então vamos permanecer nessa harmonia. Hoje a irmã Luciana vai ficar na água, né? Fui lá na porta.